passou a ser braço direito do rei. E não é assim que acontece. Quando a gente está passando por dificuldade, ainda que aquelas pessoas lá fora digam, olha, eu sou abençoado e tu não é. Tu é crente, mas eu não sou, mas eu estou sendo abençoado e tu não está sendo. Aí você fecha a boca e diz, mas Senhor, vem cá. E o Senhor começa a escutar. O Senhor diz ao anjo, olha, vai lá. Pega aquela lágrima, traz até mim, porque aquela lágrima tem valor. Cada lágrima que meu servo derrama, para mim tem valor. E cada lágrima eu sei identificar de cada olho que saiu aquela lágrima. E eu vou estar com providência de vitória. Eu vou estar com providência de cura. Porta de emprego que está fechada eu vou abrir. Aquelas pessoas que estão te perseguindo, eu vou, aleluia, tratar com a terra. Porque ninguém vai mexer com as meninas de meus olhos. Porque, aleluia, o meu servo me glorifica. Aleluia, o meu servo me exalta. E não tem ninguém que mexa nem com você, nem comigo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele cuida de mim e de você. Porque quando a gente passa pelo deserto, e a gente consegue passar pelo deserto, a gente chega aqui na igreja e começa a dizer, Jesus, Ele me deu uma bênção. Jesus, Ele me deu vitória. Sabe por quê? Porque antes de tu receber tua bênção, crente, tu tem que passar pelo deserto. Não há vitória sem luta, não. Se tiver alguém aqui pensando em desistir, não desista. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até, aleluia, até o fim será salvo. E a tua vitória está perto. A tua vitória está próxima. Aleluia, não tem nada perdido para você, não. Você vai chegar aqui e vai cantar o hino da vitória, assim como foi cantada pela minha comissão. A tua vitória, aleluia, não vai ser pequena. Sabe por quê, meu irmão Sandro? Porque quando Jesus ele se levanta do trono, ele não se levanta para fazer coisa pequena, não. Ele não gosta de perder tempo fazendo coisa pequena, nem para mim e nem para você. Quando ele se levanta do trono, ele faz coisa grande. Aleluia! Quando o Senhor se levanta do seu trono, ele nos surpreende. Aqueles discípulos jamais pensaram que podia ser surpreendido naquele momento. Mas um dia o Senhor toma uma decisão quando entra no barco, ele começa a dormir. E quando ele dorme, uma tempestade enorme se levanta contra aquele barco. E Jesus está lá dormindo. Mas quando as águas começam a invadir o barco, os discípulos dizem, mestre, meu irmão, não é só a gente que sabe que Deus pode fazer, não. Tem pessoas que não são crentes, que estão lá fora, que quando estão passando por dificuldade, eles gritam o quê? Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Tem muito essa hora gritando por Jesus lá, olha, na restauração, no presídio. Tem muita irmã chorando nesse momento, porque perdeu um filho, jovem, moço, que deveria estar aqui, ó, louvando e glorificando o nome do Senhor. Tem muita gente lá no hospital que queria estar aqui no nosso lugar. Mas o Senhor, Ele é um Deus que opera aqui, opera no presídio, opera no hospital e opera no coração daquela mãe que perdeu seu filho. Aleluia, glória a Deus. Deus, irmãos, Ele é um ser que nos surpreende. E cada dia mais a gente fica surpreso, minha dirigente, por esse Deus. Porque é tanta maravilha, tanta coisa nova que Ele faz na nossa vida. Que a gente diz, mas Jesus, vem cá. Ó, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. O Senhor, Ele nos surpreende de tal forma que nem a gente mesmo acredita. Nem a gente mesmo acredita, mas Senhor.
Aí ele diz, eu faço assim. Não tem o fundo do poço, eu deixo o negócio ficar mais baixo do que o fundo do poço. Mas quando eu começo a erguer, começo a levantar, é para impressionar o cego. Quem olhasse para Jó naquele momento, naquele estado que ele estava, naquela decadência, aos olhos humanos, aquele homem não servia para mais nada, aquele homem ia morrer, aquele homem que tinha tudo, hoje ele não tem mais nada. Seus amigos lhe abandonaram, a sua esposa, em vez de ela dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, ela dá uma palavra ao contrário, e isso afeta mais ainda o coração de Jó. Mas ele continua ali, ó. Ele continua ali. E eu vou dizer uma coisa à igreja. Não deixa a tristeza tomar conta de vocês, não. Não deixa que alguma palavra entristeça vocês, não. Se vê alguma palavra que você não gostou, ora ao Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele trabalha na nossa fraqueza, minha dirigente. O inimigo, ele se alimenta da nossa fraqueza. A gente estava conversando essa semana, meu dirigente, sobre os demônios gadarenos, que quando ele olhava para Jesus e disse, mas Jesus viesse nos atormentar, sabe por quê, irmão? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus podia estar na frente daquele demônio como homem, mas porém estava cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. E quando você chega cara a cara com o demônio, ele vê você cheio do Espírito Santo. E não mexe nem com você, e nem comigo, e nem com a igreja. Sabe por quê? Porque ele não é bestaneiro, ele sabe com quem está se metendo. Porque ele sabe que você é um crente que ora, que desce a madrugada, que jejua, que quando se atribula com alguma coisa, vai lá e começa a redimir, começa a pedir perdão, e ele fica com medo. Sabe por quê? Porque crente que busca o Senhor, começa a chegar mais perto do Senhor, e eu e você que começa a fazer isso, começa a orar, começa a jejuar, começa a chegar mais perto do Senhor, a gente representa uma ameaça para ele. E se depender de mim, ele vai continuar ameaçado. Ele já tentou me derrubar várias vezes. Mas o Senhor, olha, com a sua mão santa me segurou e disse, Pablo, você foi chamado para ser mais do que vencedor. Vocês são vencedores. Não importa a situação. Ou passando por dificuldade em casa, no trabalho, na rua. Não deixa que o diabo diga que vocês são derrotados, não. Sabe por quê? Porque quando o diabo fala isso, você já vai estar com a resposta na ponta da língua. Aí quando ele disser que você é um derrotado, aí você diz, eu não sou derrotado não, Satanás. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida da minha família, eu tenho um Deus que cuida, aleluia, do meu irmão em Cristo, eu tenho um Deus que cuida do meu pastor, eu tenho um Deus que cuida do meu presbítero, eu tenho um Deus que ele é comigo, aleluia, na fraqueza, eu tenho um Deus que ele é comigo, na sombra dos ossos secos, eu tenho um Deus que ele é comigo, até quando, aleluia, quando eu penso que está tudo acabado. Mas ele cuida de mim. Essa é a verdade que a igreja tem. Não vá pensar que teu marido, teu filho, teu amigo que você tanto gosta, quer ver você, e você quer vir aqui fazendo uma visita. Ele não vai ser só visita não, irmão. Ele vai estar aqui glorificando. Sabe por quê? Ele vai estar aqui glorificando, porque o irmão Wellington estava lá no mundo, mas a minha esposa, a irmã Vânia, ela estava orando, e onde é que eu estou agora? Mas tudo é no tempo, meu Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Agora eu vou te dizer uma coisa. Nenhuma oração, nenhum poder. Crente que quer, aleluia, algo da parte do Senhor, ele tem que fazer a sua parte.
Jesus faz a parte dele e a igreja faz a dele. E aí o Senhor começa a fazer. E quando Jesus fazer, irmão, tu vai estar feito menino, tu vai estar feito criança. Sabe por quê? Porque foi isso, minha dirigente, que aconteceu com Amã. Leproso, homem de guerra, mas estava sendo vencido pela lepra. Mas o profeta deu uma palavra. E ele obedeceu a palavra do profeta. E a pele dele ficou que nem uma pele de uma criança. Sabe por quê? Porque ele creu na palavra do profeta. Eu creio nas palavras do profeta que tem na igreja que eu faço parte. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque somos todos, vocês são mulheres de Deus, são mulheres de oração, vocês são homens de Deus, são homens de oração. É por isso que cada palavra que sai da boca de vocês, o irmão Elton segura. E quando o irmão Elton segura, bênção acontece, como aconteceu. E vai acontecer, aleluia. Mais bênção ainda. É só tu chegar aqui, que nem o dirigente falou, abrir tua boca, glorificar. Eu me lembro uma vez que a minha irmã Solange, ela disse, irmão Elton, Jesus vai te batizar. Agora tu tem que abrir tua boca. Tu tem que abrir tua boca. E para Deus mandar nossa bênção, irmão, a gente tem que abrir a boca mesmo na casa do Senhor. Para o inimigo bater o pé e correr de retirada, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eu recebi, a igreja recebeu. Glória a Deus.